Pessoal, vou fazer primeiro aqui, ó, uma introdução. Eu tenho esse livrinho aqui, ó, acho que estou com foco aqui, não vai dar para ver, mas ele fala sobre introdução, deixa eu falar qualquer, introdução à nova ordem mundial. Eu sei que tem, talvez, não sei quem está familiarizado com o termo, tem muita coisa que se fala, tem muita especulação, né? Boa parte das coisas são especulação, mas o que eu queria trazer aqui, especulação até pela dificuldade, né? De obter as informações, quando eles vão falar de famílias muito ricas no mundo inteiro, né? Pessoas que, de alguma forma, aí, comandam algumas partes das áreas humanas, aí, né? Principalmente na área dos estudos, alguma coisa. Só que eu queria falar, introduzir a aula com uma conclusão, né? Que é a conclusão do livro, tá? É a conclusão, é na página 147 dessa introdução da Nova Ordem Mundial, escrito por Alexandre Costa, é um livro bem recomendado aí da direita conservadora, pelo menos o pessoal que está bastante em torno da parte política, né? Discutindo bastante política no Brasil, recomendo bastante esse livro para a gente ter um panorama aí do que pode estar acontecendo. E algumas coisas a gente falou aqui, o Claudinho também citou algumas coisas, a gente consegue ver, só ligar a televisão aí no Netflix, né? Os catálogos dos filmes, das séries, da mudança de linguagem. Eu acho que não é novidade para ninguém quando você vai num restaurante, quando você vai ver lá, você não sabe se você é todos, se você é todas, se você é todes, né? Qual que é o banheiro que eu entro, né? É uma mudança de linguagem, é uma mudança de tudo. A dificuldade hoje de afirmar que homem é homem, mulher é mulher, né? Dificuldade simples. Qual é o papel do homem, da mulher? E as sexualidades que existem, os gêneros, entre outras coisas. E a gente sabe que a gente está sempre citando, e uma das coisas que a gente está vendo até agora, a Rô também orou lá hoje na igreja, né, para quem estava de manhã, que ela também agradeceu lá pela certa liberdade que nós estamos tendo. Eu acho que cada vez mais a gente vai começar a orar sobre isso, porque a gente percebe que a liberdade está sendo ceifada do nosso meio, né? Então, quando a gente vai reconhecendo que o cerco está apertando, esse nome liberdade para te adorar, liberdade para fazer um culto, a gente vai sentindo cada vez mais que está acabando. Né? Se a gente fizer um culto aberto aqui para falar de Romanos 1, que fala sobre o homossexualismo, quanto tempo você acha que o YouTube deixa no ar o vídeo? Né? Então, a gente já sabe que a coisa está meio apertando. Tá? Então, nesse livro, ele começa assim, vou ler só a primeira parte, que diz assim: é o cristianismo idiota, né, com interrogação. Deixei essa observação para o final, por ser a mais importante de tudo que escrevi. Não é um livro cristão, tá? Por isso eu só quero fazer essas observações. Ele não se propõe a ser um livro cristão, tá? É de tudo que escrevi. E porque, para sua perfeita compreensão, são necessários que você passe por todos os outros capítulos que eu escrevi anteriormente. Escrever esse livro, na verdade, não deu muito trabalho. Tive um trabalho anterior muito grande, mas mesmo esse não foi tão duro, porque logo no início percebi que encontrar a verdade é a melhor experiência possível a um ser humano. Como acredito que o Espírito Santo é a luz que ilumina a inteligência e que a busca da verdade está diretamente relacionada a Deus, todo esforço empreendido nesse sentido é recompensado por ele. A cada um de uma maneira diferente. No meu caso, na forma de entendimento que nunca poderia ter alcançado sem a sua, né, sem a sua ajuda. Ele coloca um S maiúsculo aqui para se referir ao Espírito Santo. À medida que avancei, minha interpretação, que, repito, está a léguas de distância de abarcar toda a realidade, né, dessa nova ordem mundial, foi surgindo um senso de responsabilidade que firmou com o tempo. Hoje, tenho certeza que é minha obrigação repassar o que aprendi, principalmente depois que percebi que não apenas a moral e os valores que representam, mas o próprio cristianismo é o alvo prioritário e final de toda a empreitada. De tudo que pesquisei nos últimos 10 anos, mesmo quando iniciei uma trilha que parecia levar a outro lugar, não era esse o propósito dele, né, de encontrar como que essas coisas estão tentando atacar o cristianismo, cheguei sempre a um único e mesmo ponto. Todos os artifícios utilizados para a implementação de uma nova civilização são também mecanismos para aprisionar as ideias cristãs dentro dos seus estereótipos condenáveis pela nova cultura, que a cada dia conquista mais espaço. A nova ordem mundial será, então, antes de tudo, anticristã. Há uma espiral repressora que nos leva a essa sufocante realidade, avança sem enfrentar resistência e utilizar de mecanismo como politicamente correto a moda e o medo. Ela é feita de constrangimento e isolamento crescente que os levarão, sem sombra de dúvida, à perseguição, à condenação contra todos os que defendem as palavras
e os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é o finalzinho, ele está concluindo, ele tem outras coisas que ele conclui aqui, mas ele coloca como destaque principal. É sistema do anticristo, é uma pessoa personificada, essa maldade, esse retorno de Jesus Cristo, como se dará nos últimos dias, a gente abordou bastante coisas dessa, eu estava lendo sobre isso, né, eles estavam falando dos movimentos que estão acontecendo, mas o principal e o alvo maior é atacar o cristianismo. Esse é o alvo. Né? Esses são os pilares do Ocidente, esses são os pilares que formam um casal hoje, que dá a segurança de a gente afirmar coisas que a gente vê claramente, né? Biologicamente a gente consegue se comprovar, mas a lógica hoje, a realidade hoje, a realidade dos fatos, ela não está sendo levada em consideração, né? E a nossa busca como cristãos é a busca pela verdade. Preto é preto, branco é branco, né? Mulher é mulher, homem é homem, né? A religião verdadeira, Cristo é o Senhor, né, de toda a terra, ele é o único meio pela qual nós podemos ser salvos e ir até Deus, e essas verdades farão com que a gente seja perseguido. Algumas são simples, mas também hoje nos levarão à perseguição, e a mais elevada de todas, que é Paulo fala que se vocês forem perseguidos por esse motivo, Pedro, né, na sua carta, fala, se vocês forem perseguidos porque vocês estão se assemelhando a Jesus Cristo, deem glórias e graças a Deus. Porque ser perseguido por mentira, por ter roubado, não tem mérito nenhum, mas ser perseguido por causa de Jesus é muito valioso, né? Devemos dar glórias a Deus. Que Deus nos fortaleça, né? Parece que eu estou terminando, mas estou começando, tá? Vamos lá. Vamos lá, eu queria abrir com vocês, se vocês puderem abrir aí, Atos 17, foi onde tudo se iniciou aqui. A gente vai recapitular a entrada de Paulo lá em Tessalônica. Eu queria colocar essa introduçãozinha para a gente ver o quanto é eminente. O pessoal de Tessalônica lá entendeu também que a coisa é eminente, né? Eles ligaram a televisão deles na época, né? Entre aspas aqui, viram o que estava acontecendo ao seu redor e entenderam, falou, Jesus Cristo está à porta. Isso está muito urgente. E talvez eles tiveram algumas atitudes lá, que estava aqui no capítulo 3, que requer que a gente também tenha esse mesmo senso de urgência, tá? Capítulo de Atos 17, quem pode ler para nós que abriu aí, por favor? Pode ler a partir, vai estar ali um pouquinho mais para o final, em Atos 17, aqui, ó, Tessalônica, tá? Não, logo no comecinho mesmo, Atos 17, alguém pode ler para nós aí, só os 3 primeiros versículos, só para a gente dar uma introdução, por favor? Quem abriu aí, pode ler. Eu posso aqui. Por favor. Atos 17. Isso. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anunciou, dizia ele, é o Cristo. Amém. É isso aí. Paulo chega em Tessalônica, a mensagem de Paulo é muito clara, é muito simples. Se ouvíssemos um pregador e falar qual foi a mensagem de hoje, né? A mensagem de Paulo provavelmente ia ser que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que Jesus Cristo é um único meio de salvação. E ali ele estava persuadindo judeus, né, nas sinagogas, e como a gente passou logo na nossa introdução aqui da carta, no nosso estudo, a gente falou o quão rápido foi. Né? Vocês viram no texto aí, quanto tempo Paulo demorou lá em Tessalônica, nessas pregações? 3 sábados. 3 sábados, menos de um mês. Deus operou milagrosamente no meio dos irmãos, né? Poderosamente, soberanamente. Deus, com seus caminhos inescrutáveis, como ele vai dizer lá em Romanos 11, Paulo viu a mão poderosa de Deus, mesmo com pouco tempo, apenas indo ali nas sinagogas, persuadindo um e outro aqui a respeito de que Cristo é o Messias, ele é o Messias que estava sendo aguardado pelos judeus. Deus opera milagrosamente ali naquela cidade e faz prosperar a sua palavra.
Tanto é que agora, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, ele ora e pede exatamente isso, que a palavra de Deus seja glorificada ali no meio dos irmãos novamente, porque ele sabe que esse é o poder de Deus, que é através do evangelho, né? Porque Paulo só teve 3 semanas, o lugar que ele ficou mais tempo, alguém sabe? Algum irmão sabe qual foi a igreja que Paulo dedicou mais tempo do ministério dele para tentar ajudar a igreja? Coríntios, né? Ele passou muito tempo em Coríntios, né? E também é uma das igrejas mais problemáticas, quase boa parte do ministério de Paulo. Ele também ficou bastante ali ajudando os irmãos de Coríntios para tentar. E você viu que a igreja era boa, assim que nem Tessalônica, ou era uma igreja problemática? Muito, é muito problemático. Então não é o tempo de Paulo que faz o milagre, mas é o tempo que a palavra é a forma com que Deus quer operar sobrenaturalmente, soberanamente, graciosamente, é que a coisa faz. Paulo ficou 3 semanas, né, por 3 sábados ali, e pregou e a coisa aconteceu. Deus prosperou. Vamos lá para o capítulo 1. Batendo o olho aí no capítulo 1, vai lá para a primeira, 2 Tessalonicenses, né? Agora abro aí para a gente passar o olhinho. Sua Bíblia também tem títulos, né? Ela vai nos ajudar também aqui a andar pelos livros de 2 Tessalonicenses. É muito lindo algumas coisas que aparecem aqui. Ó, verso 1 e verso 2, só para dar uma introdução, a igreja dos Tessalonicenses. Primeiro Paulo se apresenta, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? A igreja de Tessalonicenses. Em Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça, isso é importante, que tem no finalzinho agora que a gente vai estudar também, graça, paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele inicia a carta, ele também termina com graça, né? Pedindo graça sobre esse povo, pedindo paz para esse povo, só que aqui ele deseja, como se fosse alguma coisa, aparentemente, porque lá está mais claro no finalzinho, fosse alguma coisa mais abstrata, né? Fosse talvez, né, algo sobrenatural que Deus opera sobre nós, né? Dando aquilo que a gente não merece, que é graça, favor imerecido, e dando uma paz, né? Mas essa paz aqui, novamente, não é uma paz que é longe de circunstâncias ruins, até porque a paz que ele está desejando aqui é em meio às circunstâncias. Paulo vai falar com o povo que está sendo perseguido, né? Se ele falasse de paz, que todo mundo estava em paz, ele fala, Paulo escreveu e errou o endereço, não era para Tessalônica, né? Porque em Tessalônica não tem ninguém em paz, a perseguição só está aumentando, né? Desde a primeira carta, o bicho está pegando, então não é dessa paz, é no meio da tribulação, no meio do sofrimento. Paulo fala assim, eu desejo paz para vocês conseguem ter paz, porque o nosso Senhor é um Deus de paz, e ele consegue fazer com que no meio do sofrimento você tenha paz. Qual que é o momento que a gente mais deseja o retorno de Jesus? Eu não sei vocês, quando você fala, o mês não vai fechar. Cara, não vai fechar. Se não entrar cliente, não vai fechar. Se eu não pagar essa conta, o bicho vai pegar. Eu não consigo aprender essa coisa nova que eu precisaria aprender. Não são esses momentos que a gente deseja o retorno do nosso Senhor? Né? O coração de Tessalônica estava assim, estava desejoso que tudo aquilo acabasse, que toda aquela tribulação acabasse, que o rei, ou ele já estava às portas, ou alguns já tinham estavam dizendo que ele já tinha voltado, porque, cara, ou ele voltou, por isso que está essa desgraça aqui, está todo mundo sendo perseguido, né? Ou ele já está tanto às portas, porque perseguição é algo que acompanha a igreja, né? Algo que sempre acompanhou a igreja. E ele deve estar às portas, porque a perseguição está muito grande. Eu não sei você, mas eu também. Tem dias que, quando você vai pensando no dia seguinte, você fica pensando, Senhor, o Senhor podia voltar hoje, né? Tem tanto problema aqui, tanta oração. Eu vejo ali a Leila respondendo algumas coisas no grupo de oração, né, Leila? Tanta coisa para se orar, né? Tanta coisa que a gente aguarda ansiosamente ali a vontade do Senhor, esperando Deus responde essas orações, tem graça, tem misericórdia, né? Acorde essas pessoas, mas se ele voltar, acabou, né? Tudo acabou. Paulo falou, não precisa nem mais ter fé. Por quê? Porque a fé também passa. A esperança que a gente está falando aqui também vai passar, vai acabar tudo isso. Não precisa mais ter esperança. E não precisa nem ter mais fé, só vai restar uma coisa, só o amor. A gente não vai precisar orar mais por nada, a gente não vai precisar mais nada. Acabou o descanso eterno dos santos. A gente vai descansar eternamente. A gente não vai se preocupar com o tempo, o Cláudio não vai se preocupar com a viagem para Manaus e o retorno de lá para cá, né, Cláudio? De tudo que precisa ser feito lá e dos problemas que tem que se resolver. Eu não sei como as irmãs estão no casamento ou com filhos, mas o nosso Senhor vai dar paz, né? Em todos os lados. A gente vai respirar eterna
paz com ele. E vai restar apenas o amor. Ninguém vai precisar mais orar por ninguém. A gente vai estar para sempre com aquele que deixa todas as coisas prontas, acabadas, feitas, e plenamente veremos como ele verdadeiramente é. Tá bom? Então, Paulo vai iniciar o capítulo 1, né, com essa paz aí, uma grande introdução minha aí, mas o que ele vai falar bastante nesse capítulo 1? Se você está com o título aí, esses títulos não são humanos, né, não são divinos, mas eu não sei como é que está o título que depois, entre o verso 2 e o verso 3, como é que está o título de vocês aí? Tem algum título? Algumas Bíblias podem não ter, né? Mas como que está o título de vocês aí? Não tem O nenhuma? meu tá. Ânimo, ânimo durante a perseguição. Boa, gostei. Qual que é o outro título que alguém tem diferente aí nesse capítulo? Testemunho da igreja. Testemunho da igreja, legal. Mais algum aí? Para ver se a gente enriquece? O meu tá ação de graças e oração, né? Pode falar, Claudinho, você abriu o microfone aí. Qual está o seu? A Paula que falou aqui que tá para ela juízo final E saudação. e saudação. Nossa, uau, tome. Legal, bacana. Tá bom. No capítulo 1 aí ele começa realmente com uma oração, porque ele vai falar de perseguição, como alguém falou que o título está aí, para fazer essa divisão, e é disso que ele está falando aqui. Paulo vai chegar, vai dar graças a Deus. Por que ele está dando graças? Por que ele começa com graças no verso 3? Porque os irmãos, ele está vendo que para os irmãos estar perseverando no meio do sofrimento só pode ser por causa de Deus. Não pode ser que uma pessoa esteja tão perseverante no meio de uma perseguição se Deus não está atuando. A gente tem costume de abandonar coisas difíceis, e coisas difíceis demais. É só negar Jesus. É só negar e acabou, né? É só parar de falar dele, é só parar de praticar essa fé que a perseguição, por esse ponto, acaba, né? Então, se os irmãos estão perseverando no meio da perseguição, dessa tribulação, que foi o que aconteceu com que Paulo fosse mandado embora de Tessalônica. Por que Paulo saiu de Tessalônica? Porque ele foi perseguido. E aqueles irmãos que perseguiram Paulo, que fez com que Paulo só ficasse 3 sábados lá, fizeram também a perseguição com pessoas que herdaram essa fé. Né? A perseguição não diminuiu, começou em Paulo e terminou na igreja, e não parava de perseguir. E aí Paulo falou, meu Deus, o pessoal está perseverando lá ainda, está dando testemunho. Jesus, que não é só negar? Por que não abre a boca ou nunca mais vai, né, e para de participar disso? Agora, olha que lindo, quando Deus opera, por isso que ele sabia, por isso que ele começa o verso 3 dizendo, eu sempre vou dar graças a Deus, sempre, no verso 3, ó. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, tem que ser justo. Eu vou cometer um ato de justiça aqui, vou dar graças a Deus, por esta causa nos gloriamos em vocês, essas igrejas de Deus, pela perseverança, estou lendo já o verso 4, né, pela perseverança e a fé demonstrada por vocês. Meu Deus, é lindo demais ver isso. É só Deus que pode operar algo assim. Já ouviram falar de Policarpo? Alguém? Não sei se alguém deve estar balançando lá a cabeça. Policarpo, né? Tudo a ver com perseguição. O Rô também está falando ali, está dando joinha, legal. Policarpo, um homem de 86 anos. 86 anos, cara. Meu Deus, é constrangedor. Eu tenho que tomar. Deus vai me ajudar aqui, que eu falei dele, eu chorei. Mas, 86 anos, perseguição. Os soldados romanos, quando vieram, né, pegaram ele, né, conseguiram achar ele numa casa. Ele parou de ir para uma casa e para outra. Ele não estava já querendo mais escapar daquela situação, né, da perseguição. Ele ouviu, né, tem algumas lendas aí que ele ouviu, ele foi discipulado aos pés de João, né, do apóstolo João. Então, talvez, né, um cara aí que foi discípulo de João. Outras pessoas preferem olhar que ele provavelmente teve contato com Paulo, porque quando ele via uma carta a Filipenses, ele cita o glorioso Paulo, né, pelo menos é a referência mais próxima, assim, que ele faz direto de um apóstolo, né. Então, algumas pessoas fazem isso, mas de alguma forma ele teve contato com o apóstolo. 86 anos, os soldados romanos o cercam, e aí a conversa foi, Policarpo, ter misericórdia de ti, Policarpo. Ter compaixão da tua idade, você tem 86 anos, você já é um idoso. Confessa a César que César é o Senhor e nega Cristo, né? Que a gente não vai te perseguir, a gente não vai te levar para a fogueira. É só você fazer isso, eu tenho misericórdia de ti. Eles tiveram compaixão de Policarpo, porque Policarpo era muito dócil.
muito amável. Ele chegou até a servir comida, né? Ele chegou até a servir comida para aqueles que vieram aprisioná-lo. Né? Tudo a ver com o nosso Cristo, né? É lindo quando alguém já está imitando Jesus e até se confunde. E aí ele falou assim, mas eu tenho servido o Senhor bem simples, bem simples. Olha que coisa linda, ele falou assim, ó, eu tenho servido o Senhor há 86 anos e ele nunca fez nada para mim, por que eu negaria agora? Né? Tipo assim, é uma coisa tão lógica para ele, foi uma coisa tão natural para ele. Como que eu vou negar ele? Ele não fez nada para mim. Né? 86 anos eu tenho servido. Ele foi levado para o martírio, fala-se, né? Algumas pessoas que estiveram lá, alguns relatos que se tem a respeito disso, aí você pode entender como lenda, né? Como mito, para engrandecer e tornar ou canonizar mais tarde esses homens, mas diz que quando Policarpo estava entrando dentro da onde ele seria martirizado, né? Ele ouviu uma voz e falou que muitas pessoas ouviram também uma voz. A gente tem problema hoje com ouvir vozes, né? Ele disse assim: Policarpo, ser corajoso e ser homem, né? Ser corajoso e ser homem. E ele falou que quando ele estava sendo martirizado, ele falou que possa encontrar em mim pão puro, né? Porque ele estava sendo assado como um pão, né? Ele falou que eu possa ser assado e encontrar em mim pão puro, né? Para a glória do nosso Senhor, morrer e glorificar o nosso Deus com a morte e o martírio. E esse tipo de perseverança é humano, gente? Esse tipo de coisa é humana? Paulo sabe que não e dá glórias a Deus. Porque uma coisa até te ameaçar. E se ameaçam seus filhos? E se ameaça sua esposa, para quem quer casado? E se for contra eles, né? E só falar, é só você falar e sair, né? Dessa fé, né? Nega a Cristo e viverás, né? E aí Paulo sabe que é por graças a Deus. E aí por isso que ele dá essa graça, né? Essa glória, essa oração sobre esse capítulo 1. Capítulo 2. Passando aí para o capítulo 2, para a gente avançar aqui. Deixar o finalzinho para a gente falar sobre o 3. Capítulo 2. Paulo vai entrar na correção aí. Eu não sei se para você está homem do pecado, homem da iniquidade, como é que está o título aí do capítulo 2. Alguém pode ler para nós do versículo 1 ao versículo 3, só para dar uma introduzida também, por favor? Alguém que não leu aí? Eu vou ler. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, naquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. É isso aí. Eu queria ter essa voz. E aí, ó, ele vai introduzir, né? Ele vai introduzir falando do homem do pecado, do homem da iniquidade, vai falar sobre esse ser, né? Sobre esse ser que vai incorporar, que vai ter todo o auxílio do próprio maligno para fazer os seus enganos. E a gente falou aqui, seja através de um sistema global, universal, né, que vai pegar governantes do mundo inteiro. Tem gente que cita aqui, pode ser através da ONU, né, através da própria Igreja Católica. Tem várias teses, como a gente falou de algumas teses aqui, né, tudo sobre o poderoso e glorioso controle de Deus que teve por toda a história fazendo seus desígnios e seu poder. Mas o fato é que isso aqui está sendo apresentado numa personificação, né, num homem do iníquo, na qual ele vai corrigir também o interesse de Paulo. Cara, eu tenho que corrigir vocês a respeito do que vocês entenderam sobre esse ponto. Eu não quero que ninguém esteja fora daquilo que nós ensinamos. Toma cuidado, porque pode ter chegado até carta aí que não foi de minha autoria, né? Ou carta supostamente enviada por nós, ou alguém utilizando o nome de Paulo para falar. Alguns comentários dizem que é difícil, talvez, alguém tentar já utilizar o nome de Paulo, como se Paulo fosse esse Paulo que nós conhecemos hoje, e se Paulo tivesse todo esse status aí. Né? Mas dentro daquele mundo onde Paulo tinha pregado, pode ser um pouco mais possível, porque as pessoas já viam ali a autoridade de Paulo, e Paulo pregava com a autoridade do Espírito Santo. E Deus operou muitos sinais também através da vida de Paulo, e isso começava com certeza a correr por vários testemunhos. Então Paulo poderia ser, pelo menos dentro desse seio de pessoas que viam, né, que Paulo era um apóstolo de Jesus, como alguém tendo autoridade. A dúvida dos teólogos, né, dos estudiosos aqui, é alguém tentar usar o nome de Paulo estando de fora,
né? Alguém de fora, como se Paulo fosse um cara super famoso, né? Tivesse das manchetes dos jornais aí como o super pregador, então vamos usar o nome dele que as pessoas começam a acreditar, né? Mas dentro da igreja pode ser bem possível alguém utilizar o nome de Paulo falando que ouviu de Paulo, né? Ou que estava sendo enviado por Paulo. Então tem essa observação aí. Mas o fato é que Paulo tenta corrigir que o nosso encontro será com o rei. E o rei não tinha voltado ainda, porque quando ele voltar, vai ser inegável. E antes que ele volte, vai acontecer algumas coisas antes, né? Ele falou da apostasia que vai acontecer antes, então ele vai mostrar algumas manifestações, ele vai falar da grande, né, de uma coisa que vai ficar notória para o mundo inteiro, que é a profanação do lugar santo, né? Aí é arriscar, né? A gente pode imaginar o que é lugar santo, qual que seria o lugar que chocaria o mundo inteiro. Pode ser como a Rô levantou algumas, né, posições aí que existem, né, de Jerusalém, da construção lá do novo templo, tal, e ali ser feito como foi feito quando a gente viu aqui também na história entre Daniel e Jesus ali, que foi feita uma profanação, fazendo com que as pessoas sacrificassem um porco dentro, né, dentro daquele lugar. Então ele estava corrigindo aqui que algumas coisas acontecem antes. Vocês ainda estão aguardando. Isso aqui é um recado para nós, né? Assim, essa tribulação que vocês estão passando, essas perseguições, essa dificuldade de viver a vida cristã, né? Só vai mostrando que a vida de Jesus Cristo está também realmente vindo, ele está vindo, o rei está vindo ao nosso encontro, que até o Davi também falou sobre a parousia, né? Que é o encontro do seu povo com o seu rei, né? O dia que vai acabar, né? Aí vai acabar, não vai precisar ninguém ensinar ninguém, ou de vez em quando a gente até não consegue ensinar tanto quanto a gente sabe que a palavra de Deus é rica, porque nós seremos ensinados pelo próprio Senhor, né? Não haverá mais interpretação do axiologismo, né? Nem interpretações incorretas, porque o Senhor nos ensinará e tudo estará claro. A gente vê hoje que ele como uma parte só, mas veremos de fato como ele é. Então ele está relembrando esses pontos, está corrigindo pontos da primeira carta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 5, ele vai falar também do retorno de Jesus, ele precisava relembrar esses pontos, falando, eu já ensinei para vocês isso daí, então vocês aí não devem se alarmar, porque eu deixei claro como que as coisas vão acontecer, mas vou relembrar que algumas coisas vão acontecer antes, né, antes desse retorno desse rei. Ok? E eu quero dar esperança, cuidado, porque vocês estão tirando a esperança das pessoas. Alguns já estão achando e falaram, e os nossos mortos, né? E essa perseguição toda. Provavelmente Jesus voltou e deixou a gente aqui, que não é possível que a gente vai passar esse perrengue todo, né? E aí Paulo falou, cara, vocês estão tirando as esperanças das pessoas. Então corrijam esse entendimento. Né? A autoridade, eu expliquei, não aceitem nada como se vindo de nós vamos deixar claro quando é o nosso ensino, é a nossa tradição que a gente tem passado para vocês, tá? Então, fiquem no que a gente ensinou. Já tem uma carta, agora tem a segunda. Então, não dá mais espaço para os axiologistas aí, de ficar falando, marcando data, como se ele já tivesse vindo, tá bom? Vamos tirar isso da frente? Vamos. Então, eu termino com uma oração aqui de esperança, capítulo 2, finalzinho, ele vai terminar ali, ó, ele vai terminar orando, né? Ele termina orando, falando que o propósito, lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 16, eu vou só ler o 16, né? Ele está exortando aqui a perseverança ainda, porque ele sabe que Deus está ajudando, né? Versículo 16 do capítulo 2, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Quem está atribulado, precisa quem não está atribulado precisa de consolação? Só precisa de consolação quem está atribulado. Você vê que ele começou com paz, e ele fala de paz aqui, né, nos versos aqui mais para cima, mas ele falou assim, ó, olha como que a paz no cristianismo, de vez em quando é até confusa, né? As pessoas estão no meio de uma tribulação, mas ele sabe que existe um consolador que no meio dessa tribulação ele dá paz, né? Então a consolação, eterna consolação e boa esperança pela graça. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras, né? É um desejo aqui de Paulo no finalzinho do capítulo 2. Pontos e considerações até aqui, para a gente entrar no capítulo 3. Alguma coisa? Alguma coisa que você queria destacar? Alguma coisa que ouviu que marcou você? Que você quer transmitir também um pouco dessa esperança que Paulo está transmitindo? O que você ouviu entre o capítulo 1 e o capítulo 2? Que tenha falado com você de alguma forma. Alguém quer contribuir com a gente? Tranquilos? Estamos bem? Vamos seguir. Se alguém quiser falar, só abre o microfone, tá? Capítulo 3. Capítulo 3, o Fábio Calini deu para nós aí
quase todos os versículos, ele foi do 1 ao 15, né? Passando por várias coisas. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui, que ele também fez, e ele quebrou bastante, mais detalhadamente, que a gente não vai conseguir fazer, Paulo, do versículo 1 ao versículo 5, aqui tem um pedido de oração no meu título, né? No título da Bíblia que eu estou aqui, da NVI. Um pedido de oração. Paulo começa de forma muito humilde. Ele pede oração por si mesmo. Tem pessoas que parecem que têm, né, que gostam, já chegam talvez num patamar que já não precisa mais pedir oração, né? Paulo aqui demonstra que o apóstolo, o maior teólogo, né, o grande apóstolo Paulo pede oração. Orem por mim, pelo amor de Deus, preciso de oração. Cara, isso é fantástico, é de quebrar as pernas, ele se assemelha realmente ao nosso Senhor, né? Finalmente, irmãos, orem por nós. Esse nós aqui pode ser o Silvano e o Timóteo lá que estão junto com ele, né? Também, esse nós que está falando, mas ele também está se incluindo. Orem por nós, preciso de oração. Não acaba nele, é o pedido de oração. O pedido não é uma coisa egoísta, né? Eu estou pedindo por nós. Para quê? Para que essa oração? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Porque ele sabia o que Deus tinha efetuado ali em Tessalônica. Que a palavra do Senhor em 3 sábados só se espalhou poderosamente. Ele fala, meu Deus, faz isso de novo por onde a gente passa. Eu não aguento mais Coríntios, eu não aguento mais ficar passando de cidade em cidade. Tem gente pedindo para eu voltar para a cidade aqui, eu não consigo atender o irmãozinho ali. Lembra que uma hora em Atos também, ele fala assim, eu queria passar para o lado de uma cidade e outra, e Satanás me impediu, né, de chegar numa cidade e em outra. Não é uma coisa impedida sobrenaturalmente, né, uma coisa que tem acontecido lá, mas muitas vezes leis, né, que acontecem, leis injustas que acontecem no nosso meio, que nos impede de cada vez mais pregar o evangelho. Como que Paulo saiu de Tessalônica? Por causa de uma lei, né? Eles começaram lá dentro das suas legislações e fizeram com que Paulo tivesse saído e até assinaram alguma coisa para ele sair, um documento para que eles pudessem sair de lá, né? Uma lei expulsou eles de lá, né? Paulo foi tirado de Tessalônica até por causa de leis. Então, leis atrapalham. As leis vão nos atrapalhar, estão nos atrapalhando hoje de pregar abertamente sobre tudo, né? É esses os impedimentos, né, que estão aparecendo. Eu quero ver os corajosos, né, cada vez mais que Deus, por isso que vamos orar por nós, né, que Deus ore por todo mundo que está pregando a palavra. Senhor, dê coragem aos nossos pastores, dê coragem àqueles que estão ensinando, dê coragem às pessoas que estão pregando aí, Pai, porque o Senhor, né, usa todos, né, essa é uma visão de Lutero também, que viu que a ação do Senhor acontecia em todo, não só no alto clero, né, mas em todo lugar o Senhor operava. Senhor, que a gente não tenha medo de pregar. Tá difícil, porque de vez em quando a gente tem medo de perder o emprego, né, de perder as nossas comunhão com pessoas, né, porque dependendo do que você falar, você começa a perder. Deus, dê coragem para que a sua palavra prospere poderosamente, toda ela, né, não parte dela, não aquelas que a gente gosta de esconder porque são mais polêmicas, né, mas todo o conselho do Senhor prospere e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Paulo sabia o que aconteceu ali, foi sobrenatural. Espalhou a palavra de Deus. Deus faz isso, né? Que Deus faça isso nesse grupo, faça no Horto do IP e faça nas regiões onde a palavra do Senhor aí passa. Então ele faz isso, essa primeira oração é por ele e pela palavra de Deus. A segunda parte é do verso 6 ao verso 14, tá? Alguém pode ler para nós aí uns 3 versículos também, começa no 6 e lê até o 9, por favor, do capítulo 3. Eu posso ler, Douglas, do 6 ao 9? Do 6 ao 9. Capítulo 3, né? Isso. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para que não sermos pesados em nenhum de vós. Amém. Não porque tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Amém.
Você vê que coisa linda, né? E que coragem de Paulo pedir para alguém imitar, né? Já pensou alguém chegar na igreja? Já pensou eu chego na igreja e falo, pessoal, vocês têm que me imitar, viu? Sigam o meu exemplo. Ah, Douglas, oh, meu Deus, coitado da criança. Olha, dá até suada. Jesus, está longe. Mas Paulo chega e fala assim: olha o exemplo, por mais que eles estejam falando de ociosidade, Paulo está falando de trabalho aqui, né? Trabalho é uma benção. Um homem nasceu para trabalhar, gente, né? Eu não quero que no meio da igreja ninguém fale que trabalho é chato ou que Jesus Cristo volte para tirar o trabalho, porque quando ele voltar, a gente vai trabalhar lá com ele, vai trabalhar no reino de Deus. Deus não aguenta, vai trabalhar. O homem sem trabalho, né? Eu falo como homem, mas o homem sem trabalho, eu vi meu pai fazendo isso, o homem sem trabalho, quando o homem para de trabalhar, o homem se perde, o homem fica meio confuso, ele começa a varrer a calçada da frente da casa dele, ele faz qualquer coisa, ele tem que fazer alguma coisa. O homem tem que trabalhar, né? O homem foi criado, né? O trabalho foi criado para o homem, né? Desde o primeiro, né? Antes de Gênesis 3, antes da queda, o homem já trabalhava e cultivava o jardim, né? O homem já cultivava o jardim, então o Senhor sabe do trabalho e a importância do trabalho. Então, quando Paulo está começando a tocar nesse assunto, ele falou, meu, tem coisas que vocês estão ferindo aqui de forma louca, de onde vocês tiraram esse negócio de ficar ocioso, de eu vou parar de trabalhar? Porque olha os exemplos que eu dei no meio de vocês, eu não só trabalhava, eu trabalhava com fadiga. Ou seja, às vezes, quando a gente quer as coisas resolver amanhã na segunda-feira, se prepara no domingo, porque o bicho vai pegar mesmo amanhã. Amanhã tem um monte de coisa para resolver. Coloca as tarefas aí que tem que ser feitas, tem que trabalhar, tem que colocar a casa em ordem, vamos para cima, porque esse é o exemplo que eu dei no meio de vocês. Eu não dei exemplo de vamos colocar o pé para o alto porque tem mais espiritual. Tem gente que se acha muito espiritual, eu acho, né? No meio dos Tessalonicenses e no nosso meio. Sabe como isso pode aplicar para nós no nosso meio? Charles Spurgeon, acho que vocês já ouviram falar, né, o príncipe das pregações, dos pregadores que ele fala, né, ele fazia o filtro, né, ele fazia ali a entrevista para as pessoas que queriam ser pregadores. Quer ser pregador. E ele tinha um negócio do chamado, né, de entender se a pessoa estava realmente sendo chamada para o ministério. Só começa a gostar do assunto, sabe juntar uma frase com a outra e já acha que é teólogo, quer pregar, quer ensinar, né? Já quer sair ensinando, e sabe, e Tiago falou, né, o perigo que tem se alguém querer ficar ensinando os outros, né? Quem dera irmãos, não ficam querendo ser muito mestre, tá? Porque se vocês forem muito mestre, o rigor vai ser maior para vocês, porque vocês estão dizendo que vocês sabem, né? Então, Charles Spurgeon falava assim, o termo não é muito legal, mas eu não sei como que é visto, né, pelos irmãos, mas ele falava assim, pessoas que querem, não, tão preguiçosas, né, vou chamar de preguiçosas, que não querem trabalhar, não conseguiu sucesso em nenhuma parte da vida, aí quer se encostar na igreja, quer começar a ganhar dinheiro pregando, né, recebendo oferta, ficar dentro da igreja, e aí Charles Spurgeon falava assim, meu irmão, aqui não. Aqui, se você teve sucesso em todas as áreas, se você conseguiu ser próspero aqui, ser próspero ali, Deus te chamou, te tirou, né, dessa situação e veio pregar, seja bem-vindo. Agora, porque você não teve sucesso em nenhum lugar, o último refúgio, você vem se encostar na igreja para ficar ganhando dinheiro, encostado nos irmãos, né? Como muitas vezes, até a igreja ela pode ser acusada disso, você fala assim, vou dar cesta básica. Aí, quando você vai perceber, tem uma pessoa colando, a gente falou bastante de cesta básica hoje, né? Aí, no domingo tem uma pessoa aqui, que avisa para outra pessoa e tem uma pessoa lá. Daí você pede para ela assim, ô irmão, amigo, a gente não tem nenhum problema, né? A gente pode ter, vamos ver o que a gente tem lá no armário, mas assiste um culto conosco, né? Vamos ficar numa comunhão aqui com a gente, né? E no final do culto a gente abençoa, né? A gente traz isso daqui, e a gente, lembrando que a gente quer te chamar para a igreja, essas coisas e tal. Só que aqui em Tessalônica poderia estar acontecendo um pouco disso, sabe? Os irmãos super espirituais, já estou aguardando se Jesus já vai voltar, para que trabalhar? Olha a interpretação da criança, né? Se Jesus vai voltar, para que trabalhar? Aonde Paulo tinha dito isso na primeira carta, nos exemplos dele, na segunda carta, em lugar nenhum, tipo, porque Jesus está voltando, vamos parar. Pessoa que quer se encostar, me lembrou de Spurgeon, né, falando, pessoa, você vê aí, aos pouquinhos está comendo quieto dentro da igreja, mas o que a pessoa quer? Ela quer se encostar aqui, quer dinheiro fácil, quer ficar aqui encostadinho, né? Ficar falando aí que Jesus vai voltar. E ele falou, e tem um problema com essas pessoas. O que elas começam a fazer, essas pessoas ociosas? São fofoqueiras, porque se acham mais espirituais que as outras, né? Não estão se ocupando de trabalho, e uma pessoa desocupada, o que ela vai fazer? Como que ela vai se ocupar? Começa a se ocupar com a vida dos outros. Começa a se achar muito espiritual,
porque eu toda hora estou na igreja, estou fazendo tudo, estou fazendo isso, estou fazendo... Só estou aguardando, né? Sou tão espiritual que só estou aguardando a volta de Jesus, eu não preciso mais de nada, mas está aqui, ó, fofocando uma coisinha ali, uma coisinha ali. Alguém pode ler para nós o verso 11 todo aí? Está na parte B, mas lembra o verso 11 aí, esses superes espirituais aí da igreja aí. Pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. É isso aí, ó. Porque uma pessoa desocupada, ela começa a fazer fofoca, começa a descobrir na vida dos outros o que tem. Porque qual que é a pior forma de você se autoelogiar? Fala mal dos outros. Porque quando você fala e vai denegrir a imagem do outro, você está falando a respeito bem de si mesmo, né? Eu não faço isso que a pessoa fez. Sério, irmão, fez isso? Meu Deus. Né? Porque a gente gosta de acusar os outros e rebaixar os outros para se achar mais espiritual, melhor numa situação. Né? Então, isso faz o quê? Fruto de uma vida ociosa, que não quer trabalhar e começa a entrar em fofoca. Se alguém tiver aí, puder achar rapidamente para nós, se não achar, fica tranquilo, mas Provérbios 6, do 16 ao 19, por favor. Para falar sobre esse ponto aí do fofoqueirinho aí, a língua quente, né? Quando as mãos estão curtas para o trabalho, né, a língua começa a ficar grande, né, para falar da vida dos outros, né? Pode ler aí, desce. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmãos, a 7ª ele abomina, né? Pessoal que fica se intrometendo na vida dos outros e deturpando a noiva de Jesus Cristo, falando e passando mau testemunho no meio da igreja, falando a respeito dos outros. Jesus Cristo fala assim, isso daí dá um problema gigantesco, sabe por quê? Olha o que a gente vai fazer então com esse irmão, porque começa esse tipo de coisa, Paulo começa a falar, nós precisamos agir rápido. Primeiro, no verso 13, ele vai falar, vai começar a ter uma sensação, as pessoas vão parar de fazer o bem. Por isso que ele pede, verso 13, e vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Cuidado, não caiam nisso, não podemos parar. Temos no verso 3, capítulo 3, tá? Capítulo 3, verso 13. E vós, irmãos, não cansem de fazer o bem. Ele percebe que as coisas podem ir piorando dentro daquela igreja, na qual o Senhor abençoou abundantemente através da palavra. Então, não cansem. Fiquem firmes, não vamos parar de praticar o bem, enquanto Jesus Cristo, a gente está aguardando o retorno do rei. Não parem de trabalhar, não parem de fazer o bem e parem de se intrometer na vida dos outros. E vamos fazer o seguinte com esses irmãos aí, que estão se intrometendo, que estão ociosos, né? Porque o ocioso desses versos aí é o mesmo fofoqueiro, tá? Está tão ocioso que tem tempo para cuidar da vida dos outros. Então ele está aí, e no verso 13, olha o que Paulo falou, que é um sinal de uma igreja viva. Sinal de uma igreja viva. Eu participei um pouco já do Horto, eu não vi de igrejas que aplicavam esse tipo de coisas, vim de um contexto pentecostal, fiquei com o coração grato de imaginar que tivesse igrejas fazendo esse tipo de coisa. O Horto eu vi praticando, não estou lá no meio, né? Não estou todo dia lá com eles, não sei de tudo que acontece, tem bastante membros, mas até onde eu participei como diácono com Décio aí, e eu já fui testemunha de quanto sério a nossa igreja foi, né? Pelo menos no que eu pude testemunhar, o quanto sério foi na disciplina, tá? Alguém pode ler para nós o verso 14, o que você deve fazer com essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, ociosos aí e fofocando? Verso 14, alguém puder ler para nós, o capítulo 3, tá? Verso 14. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Só isso, só que Paulo fala. Acabou a comunhão com o cara. Acabou a comunhão, tá? E assim, eu vou pedir que vocês façam isso como igreja. Não é só eu que estou falando que eu não vou ter... Eu estou pedindo para a igreja, para que ele sinta-se envergonhado do que ele está fazendo. O cara... Sabe por quê? Sabe por que isso é sério? Não é qualquer coisinha, tá? Paulo não está falando das crianças, não está falando daqueles que estão impossibilitados de trabalhar. Ele não está exigindo de quem não pode trabalhar. Ele está exigindo isso aqui é sério, porque Paulo está exigindo isso de uma pessoa que disse que não quer trabalhar. É isso que está nos versos aí. Que a gente não está passando um por um, né? Mas ele falou assim, ele diz que não quer trabalhar, aqueles que não querem trabalhar. Não é porque estava faltando trabalho.
E quem quiser trabalho, o Décio está dando trabalho. Tem trabalho lá na Condel, lá o Décio está com as portas abertas. Né? Tem bastante trabalho para o negócio. Então, assim, trabalho tem, trabalho tinha, porque não ele está falando de falta de... O desemprego está alto. Ele falou assim, quem não quer trabalhar também não coma. Essa é a solução que ele dá. Aquele que não quer trabalhar, que aí a frase, né, o verso fica mais gravadinho para vocês. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Essa é a solução para aquele cara que não quer trabalhar. E outra coisa, advirtam, porque isso não é exemplo de ninguém. Eu não dei esse exemplo no meio de vocês, não escrevi em lugar nenhum isso, e a volta de Jesus Cristo nunca foi parâmetro para as pessoas ficarem ociosas e fofocando da vida dos outros. É para dar esperança no meio da tribulação. Então, fazer o seguinte, ele está infringindo a palavra de forma grande, né, escancarada. O cara está vivendo encostado nos outros, e se possivelmente está falando até mal daqueles que estão ajudando ele na igreja. Está falando mal das pessoas que estão dando a cesta básica para ele. Porque ele está sendo ajudado por essas pessoas, porque a pessoa vive de luxo, alguém está ajudando essa pessoa, né? O cara não quer trabalhar. Então não coma, pessoal, acabou a comunhão com essa pessoa, né? Só que aí, olha que interessante. Paulo está falando com uma igreja que foi alcançada pelo Senhor. No verso 15 ele fala, todavia, não considereis ele como inimigo, mas adverti-o como irmão. Verso 15. Irmão. Ele é nosso irmão ainda. Adverte. Isso aqui é para o bem dele, é para a recuperação dele. Nós estamos aqui com um projeto, assim como 1 Coríntios capítulo 5, né, onde tinha um homem lá andando de mão dada com a mãe do pai dele, né, com a mulher do pai dele, na frente de todo mundo. Ele falou, gente, esse tipo de coisa vai dar problema, porque um pouquinho de fermento, ele vai inchar toda a massa. Então, pessoal, tira isso daí rápido, que é para proteger a igreja, porque a igreja vai começar a testemunhar que você pode fazer o que você quiser, que não dá problema nenhum. Não acontece nada dentro da igreja, tem que ter disciplina, para que a igreja toda seja protegida, porque se não tem nenhum problema, por que você, Wanda, não pode fazer um pecadinho também, tá tudo certo, e vamos abrir na exceção, a gente acaba com a igreja. Por isso que Paulo falou assim, ó, essa aqui é a noiva do Senhor. É duro, mas você está vendo que uma pessoa aqui não está pegando desprevenida. Ela está claramente gritando, não quero trabalhar, não quero. Né? Aquele que diz que não quer trabalhar vai ter com a formiga preguiçoso, né? Tem bastante verso para você, vamos trabalhar, ok? E aí, Paulo terminando aqui, os nossos versos finais, a partir do verso 16. Oi? Eu só queria fazer uma observação aqui, né? Uhum. A gente aprende bastante isso, mas é bom reforçar. Quando ele fala, ele não fala assim, olha, os líderes vão disciplinar vocês, vão exortar vocês, né? Ele orienta os irmãos, todos ali. Todos. Às vezes a gente vê alguma situação assim e acha que só que os pastores que têm que fazer isso. Porque às vezes é até mais fácil. Sim. Né? Na verdade, é o corpo, né? Somos nós. Aqueles que estão mais próximos até, né? Sim, sim. E olha como que a coisa é perfeita. A Bíblia nos dá como fazer isso, né? Vamos fazer isso? Vamos. Mateus 18, pessoal, vá primeiro uma só pessoa, tá? Por quê? Porque senão vira fofoca. Você tá pegando o problema dos outros para espalhar no meio da igreja, para a igreja, né? Calma, não é assim. Vai lá, trata. Quando que uma outra pessoa vai ficar sabendo? Depois que você persuadiu a pessoa e mostrou na palavra que o que ela está fazendo está errado, ela não escutou você, aí você chama uma segunda testemunha. Por quê? Para que você proteja também a imagem e a moral dessa pessoa. Cara, é muito perigoso vocês saírem falando aí uma vida da outra, porque nós temos dificuldade de perdão. A gente já não olha as pessoas que a gente sabe que fez alguma coisa grave, a gente já não olha da mesma forma as pessoas. A gente tem dificuldade. Por isso que Paulo falou assim, ó, então, irmãos, faz isso uma pessoa só. Por quê? Porque eu conheço o coração da turminha que está dentro da igreja. Faz isso uma pessoa só. Chama uma outra pessoa se ela não te escutar. Se ela não te escutar como testemunha, chama ainda uma terceira. Se não te escutar a terceira, aí você apresenta para a igreja. Aí sim nós vamos tomar um corpo maior para a coisa. Por quê? Porque o irmão está rebelde, claro, gritante. Outras pessoas falaram da palavra para ele. Então nós chegamos nesse ponto. E aí os irmãos da igreja, não só os líderes, como o Paulo falou aí, vão agir como o Paulo aqui está falando. Então, pessoal, haja como igreja. Já chegou até mim, tem pessoas fazendo isso. Então, se está claro para todo mundo e eu nem estou aí, já vamos agir, né? Vamos agir. Parte finalzinha, 16, 17, 18. Alguém pode ler para nós, por favor? E a gente caminha aqui para o final. O próprio Senhor da paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação
de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. É muito lindo. Provavelmente Paulo estava ali falando, né? O cara estava escrevendo. Sabe que no finalzinho aqui, Paulo fala, dá a caneta aqui para mim, né? Dá a pena aqui para mim, que eu vou começar a escrever o finalzinho, a saudação aí, deixa comigo, que eu vou escrever de próprio punho, tá? Eu quero escrever para que ninguém confunda. Tem gente que argumenta que pode ser aquela citação que ele fala no capítulo 1, tem cartas enviadas por nós, ou tem irmãos aí falando que nós dissemos que Jesus Cristo já voltou, alguma coisa. Aí Paulo falou, vou deixar talvez um registro aqui, talvez seja isso, né? Uma tese. Vou deixar registrado de próprio punho, né? Outras pessoas falam que não, né? Que Paulo só quis, ele falou assim que eu sempre faço, então ele só estava fazendo o que ele sempre faz, que é escrever a saudação final. Então dá pena aí que a saudação deixa na minha letra, né? Se a gente estivesse aqui com o original, né, com o manuscrito, nós veríamos a letrinha aqui de Paulo, né, nos versinhos finais aqui, ele escrevendo que a paz do Senhor esteja com vocês. O verso 16, ele apresenta para nós o que é a paz. Quem é a paz? A paz não é uma coisa, a paz é uma pessoa. Se vocês estiverem com essa pessoa, vocês terão paz. A paz não pode ser fora dessa pessoa. A pessoa é a paz. Jesus é a paz. O Senhor dá paz. Nossa, chega até arrepio aqui. O Senhor, Ele é a paz. Então, se nós temos comunhão, lembra do Lucas estava falando hoje, para quem foi no culto, né? De andar no Espírito, andar com Ele, vocês terão paz em meio a essa tribulação que vocês estão passando. A vida não está fácil para ninguém. Ou está aí para vocês, não sei se para vocês está fácil aí, mas a vida não está fácil para ninguém. Jacó falou que os nossos dias são mais dias tristes do que felizes. Mais dias tristes do que felizes, é verdade. Tem dia que chega a arrepiar. Se você começar a pensar na morte das bezerras, se você começar a pensar na morte das pessoas que estão do seu lado, você falou, e se eu perco um filho meu? E se meu filho? Eu tenho que enterrar meu filho. Meu Deus, minha filha. Não é para quem tem filho aí. Se eu tiver que enterrar minha esposa, ou enterrar meu esposo, se você pensar só em morte, já tem um monte de problema. Wanda, já pensou? Já pensou isso, Wanda? Você perdeu o filho? Carol, que ama... Não, você tá maluco, gente. Só disso, se você quiser ficar aflito agora, né? Você já consegue, porque a aflição é grande. Mas com o Senhor Jesus Cristo, a gente consegue ter pensamentos mais equilibrados sobre isso e falar, Deus, eu só posso passar por isso com o Senhor. Porque nós podemos contar que teremos paz. O saldo da conta talvez não esteja tão ali, né? O problemas na igreja, problemas de trabalho, sua formação está boa? Você já está formado? Já tem toda a formação que você precisa? Aprendeu todos os cursos e todas as coisas que você precisa? Ou ainda, independente da idade, você precisa aprender um monte de coisa nova se você está no mercado de trabalho? Nunca acaba. Nunca acaba. Se você come pouco, ou se você come muito, você pode ter problema de saúde, né? Você vai começando a acompanhar o teu corpo, as costas hoje, a irmã... Poxa vida. A mãe da Bel, como que é o nome da mãe da Bel? Da Sol, que mora aí dentro do horto mesmo? Esqueci o nome dela. Josefa, irmã Josefa, né? A irmã Josefa está contando da irmã dela que está no Rio de Janeiro, com dores nas costas gigantescas, que ela está achando até que as costelas estão acontecendo alguma coisa, uma dor que ela está começando a andar encurvada, uma serva de Deus, tem servido ao Senhor há tantos anos. Mas o Senhor da paz tem dado paz para ela já tomou remédios. A Josefa estava falando aqui, falando para nós, né, testemunhando lá, injeções de até R$6.000 para tentar tirar a dor, coisas assim, para tratamento, né, de tratamentos, coisas assim absurdas, né, no meio da medicina aí. Nossos dias são dias de dores, né, dias de dores, como os tessalônicos estavam aqui cheios de dores. Só que ele falou assim, ele próprio, o Senhor da paz lhes dê a paz, né? Só quem é o Senhor da paz, quem é a própria paz, que vai além do nosso entendimento, aquela supra-racional que o bicho está pegando, o problema ainda não vai terminar depois dessa aula. Ele falou, só ele próprio pode te dar uma paz dentro dessa situação que você está aí. É impossível, entra no grupo de oração se você não estiver lá e vê o quanto de coisa precisa resolver, né? Isso que tem gente que não compartilha mesmo, né? Eu não sei, eu preciso compartilhar mais, preciso de tanta oração, preciso um pouco mais da humildade do apóstolo Paulo, porque a gente precisa dessa paz do Senhor da paz, né? Que Ele dê essa paz em todo o tempo e em todas as formas, porque a gente não sabe de que forma nós vamos ser atribulados, se é psicologicamente, se é na saúde, se é no coração, se é na igreja, se é no trabalho, de todas as formas, em todo lugar, fica tranquilo.
no sentido de tenha esperança. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar essa paz que nós precisamos em todos os lados que a gente precisa. Você vê que ele começa saudando por isso, ele apresenta que é um Senhor da paz que está cuidando dos tessalônicos lá, de todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Agora ele vai apresentar o Senhor de relacionamento. Esteja com vocês, esteja conosco, é relacionamento. Ele está aí, está aqui. Cara, essa loucura, né? A gente não consegue, né? Mas ele está aí, ele está aqui. Está precisando, ele falou assim, ó, quer se encontrar comigo, vai no lugar, né, através da palavra nós nos encontramos, na comunhão da igreja nós encontramos ele, nós encontramos, ele falou assim, ó, fecha a câmera depois, ora aí no seu quarto secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará, eu estou aí no quarto com você, mano, isso é absurdo, eu estou aí com vocês, eu sou o Senhor dessa paz, eu tenho comunhão com vocês, o Senhor seja com todos vocês, finalzinho do verso 16, verso 17, eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, agora ele pegou a carta na mão. Alguém está com uma versão aí, NTLH também tem uma coisa interessante, não sei se vocês têm outra versão, em vez de próprio punho, no verso 17, alguém tem alguma coisa diferente aí? Eu tenho a NTLH, ela fala com a minha própria mão escrevo isso. A minha Saudações de Paulo. Isso mesmo, isso. Com a minha própria mão eu escrevo isso aqui para vocês, a qual é um sinal das minhas cartas. É dessa forma que eu escrevo. Verso 18. A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Temos um negocinho aqui também. Alguém pode ler para nós? É a última, tá? 1 Tessalonicenses 5:28, para a gente ver a diferença. É igualzinho, ambos, só tem um acréscimo uma palavra. Vamos ver quem pega, qual que é a única coisa diferente entre o final de 1 Tessalonicenses, primeira carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 28. Também tem uma saudação aí. Qual que é a diferença de lá para cá? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Faltou a palavra todos. Todos. Esse aí, pegou. É o todos que é o acréscimo. Sabe por quê? Porque até para os ociosos que ele acabou de falar, até para os irmãos que estão com a dificuldade da língua ali, ele está falando a paz para eles também. Paulo acrescenta esse daqui, ele coloca até o ocioso é alvo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês precisam disso. Vocês precisam dessas coisas. Né? Mesmo esse irmão que eu estou falando para exortar, você viu que ele chamou de irmão também, lembra que ele chamou de irmão? Esse ocioso, ele chamou ele de irmão. Ele falou assim, gente, seja com todos. Todo mundo está precisando dessa paz, todo mundo precisa desse Senhor da paz. E é isso que eu escrevo para vocês, que eu desejo para vocês. O nosso Senhor está vindo. Tenham paz. Perseverem com graça. Não se cansem de fazer o bem, porque ele breve voltará. Amém? Terminamos por aqui. Alguma consideração? Alguém queria falar alguma coisa? Dar uma palavra de esperança aí, sei lá, alguma coisa? Quer compartilhar conosco aí? Nosso último dia? Nem que foi uma despedida aí. Claudinho quer pôr fogo no parquinho. Não, eu não vou pôr fogo não, porque a gente vai precisar depois de mais 1 hora para apagar esse fogo. Deixa do jeito que tá. Fique à vontade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Rô, também deu, né? A Rô, com certeza vai pedir, eu vou deixar ela, né, o tempinho dela aí para ela se despedir também, mas alguém quer falar antes? Um detalhe que você estava falando no início, né, sobre a perseguição, de como que está se organizando, né? Ontem eu estava lendo um texto, cara, do pessoal lá da Marvel, que eles estão com uma dificuldade com aquele ator que é o Chris Pratt, que fez o Guardiões da Galáxia. E que, acho que, se eu não me engano, o terceiro Guardião da Galáxia, acho que vai ser o último deles. E aí eu fui lendo qual era a dificuldade que a Marvel estava tendo com ele, porque no texto estava dizendo que era um ator problemático e tal, né? O cara fez várias coisas, Jurassic Park é um bom ator. Uhum. Mas, enfim, aí eu fui ver o problema. O problema é que ele era um cara pró-Trump, até aí, nem para sim, nem para não. Mas me chamou a atenção foi que ele se filiou a uma igreja, que é a igreja Hillsong. E aí o texto colocou isso para Marvel como era uma situação problemática. Essa é a situação problemática. É isso mesmo. Só para ver, né, como é que as coisas são sutis, assim, sim, né? Sim. Só uma observaçãozinha. Tá fechando.
Alguém mais? Pri, Vanessa, Isabel, alguém aí quer dar uma palavra? Rosinha está aí. Quer falar alguma coisa? A gente não ouviu sua voz. Não sei se você está por aí, se quiser também falar alguma coisa. Só estou cutucando, tá? Fala aí, Rosinha. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Quero mesmo só agradecer essas aulas aí que tivemos. E o Douglas já esteve comigo aí no PG e a gente tratou alguns assuntos, né? Estava até relembrando alguns assuntos aí. Mas para agradecer mesmo esse tempo juntos e obrigada aí pelos professores, Rosângela também, obrigado. Mas agradecer mesmo. Legal, legal. Você tá vendo que eu tô forçando, hein? Já coloquei você numa enrascada aí, Rosinha. Ô Douglas, Fala aí, Marcelo. para mim ficou assim, muito bom, porque eu perdi algumas aulas, mas eu confesso com vocês foi bem inspirador, porque aqui mostra a importância dos irmãos estar juntos, mas em primeiro lugar entende Jesus Cristo, né, como Salvador, com uma esperança que ele traz pra gente. E o Paulo deixa bem claro, frisado pra gente, essa parte, né, mesmo você sozinho, nunca vai estar sozinho, tá sempre ao teu lado. E aí, graças a Deus que vocês estão ótimos, parabéns, vocês como professores, agradeço bastante, que tem ótimo professor nas escolas, você, Rosângela, todos os professores participaram, mas agradecimento a Deus por poder participar com vocês. Legal. E que podemos continuar e pensando na esperança, dias difíceis, que, como você falou, dia difícil está tendo muitos, né? E o mundo, cada vez que passa, vai piorando mesmo. Quando vez fala de Deus, alguma coisa assim, sempre alguém vai te cortar, mas não podemos calar, né? E esperança tem que ter. Falar do amor de Deus. Amém. Não nos É só cansemos. isso. Amém. Obrigado. Alguém mais? Quer amigo o microfone aí? Rô, dá uma palavra aí para nós. Bom, eu só quero agradecer a todos, né, a participação, vocês são muito agradáveis, participativos e, enfim, nós aprendemos juntos, na verdade, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa, quem mais aprende somos nós, né? Somos tão pequenos diante de tanta grandeza da palavra de Deus, mas eu agradeço a oportunidade e a participação de todos e lembrar sempre, né, como que tudo isso aí que nós aprendemos, tanto conhecimento, tanta riqueza, afeta a minha vida, como que eu ponho isso em prática, né, principalmente lembrar da volta de Cristo, que a gente enfatizou bastante, que às vezes a gente nem pensa nisso, e o senso de urgência de pregar o evangelho para os perdidos, né, porque a gente viu aí no contraste no capítulo 2, que o negócio é sério. Então, a gente não sabe, né, quem vai acolher o amor da verdade. Então, que a gente se pronuncie aí em ações e em palavras. Amém? Obrigada, pessoal. Vocês são uma bênção. E, se Deus quiser permitir, ano que vem a gente se vê, né? Mais sábado. É isso aí. Uhum. Valquíria, abriu aí? Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer também a aula de vocês, né? Eu falei isso na última aula também, que foi muito enriquecedor a gente estudar essa carta de Tessalonicenses, porque eu tinha minha visão muito voltada para a parte escatológica para essas cartas, né? E com vocês aqui, a gente até abordou um pouco isso, mas me abriu mais os olhos para as outras mensagens que estavam abordadas, como a esperança, principalmente a esperança, né? Então, eu queria agradecer a vocês, que foi muito enriquecedor isso. Pedir desculpa também pelas minhas interrupções, né? Pelas tentativas de colocar fogo na conversa, né? Muito obrigado aí por vocês terem essa paciência conosco também, né? Legal, Claudinho. Bom, queria você ia abrir aí? Tá perdoado, Claudinho. Tá perdoado. Não, a Valquíria mandou, agradece a oportunidade. Eu até comentei com ele, né, que a participação dele é sempre muito enriquecedora, de todos, né? É isso que faz a aula, a participação de todos. Isso aí. Então, a gente agradece aí a vocês também. Legal. Pessoal, a Valquíria colocou aí, né? Agradeço pela oportunidade de ampliar o nosso conhecimento e a renovação da esperança. Amém, Valquíria, amém. Glória a Deus por isso. Então tá bom, não vou tomar mais tempo dos irmãos para não ficar muito mais tarde. Vamos fazer uma oração. Agradecer vocês também, tá? Nós queremos agradecer também aí pela aula. Vocês são show.
Legal. E assim, é igual você falou aí, possamos nos inspirar aqui em Paulo, né? Para espalhar o evangelho aí do Senhor aí, mesmo diante das dificuldades. É isso que a gente tem que ter em mente, né? É isso Dificuldades aí. elas vão vir e todos eles enfrentaram, e a gente tem que estar disposto a isso também. É isso aí. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Helenice abriu a câmera, quer falar alguma coisa? Ah, desculpa, Pri, você ia falar? Desculpa. Acho que eu te cortei, né? Não, eu só falei obrigada a você, a Rô, Davi não tá, né? Foi muito bom. Foi difícil para mim, porque às vezes eu tinha algumas dificuldades. O Anderson me ajudou bastante a entender algumas coisas, mas foi muito bom. Obrigada, viu? Amém. Ah, que legal, o marido ajudando. Aí ele. Da hora. Ele vai querer falar alguma coisa? Ou que você abre a câmera aí, se quiser falar alguma coisa? Não, também agradecer, né, pelas aulas e como é bom a gente participar, né? A gente às vezes faz as nossas leituras particulares, né? E aí, quando a gente participa das aulas, a gente abre assim a mente, né, para perceber, fala, nossa, mas como eu não tinha pensado nisso, né? Como eu não Acontece. tinha visto dessa forma, né? Então, como é bom, né, que Deus possa estar colocando mais e mais pessoas para poder participar, né? Porque depois, sempre que eu participo assim das aulas, aí a vontade de ler de novo para reforçar o que a gente tem aprendido aqui, Tá né? muito E é muito aplicado. bacana. Que coisa Muito linda. bacana, é muito legal. Amém, Muito amém, bom. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. amém, amém. A gente, graças a Deus, tem tantos mestres aí que a gente consulta, pessoas que leram, que escreveram livros, né? A gente nada mais, muitas vezes, é um papagaio aqui, né? De homens que o Senhor tem colocado em nossas vidas aí ao redor. A gente vai bebendo de outras fontes, vai transmitindo. Esse é o cuidado do Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Meus irmãos, desculpa, né? Eu não quero prender ninguém. Eu imagino que cada um deve ter seus horários aí. Queria fazer uma oração, né? Final. Daí, se eu puder complementar a oração, eu queria fazer uma oração, tá, Décio? Daí, se você puder, depois que eu terminar, completar a oração também, tá? Colocando as suas considerações também. Eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho minha inclinação, meu coração ali na casa do Décio e da Leila, foram que me receberam na Igreja Batista, né? Me acolheram de forma maravilhosa, foi onde eu frequentei o PG ali, eu recorria a Leila e ao Décio já em situações que eu precisei bastante, então eu tenho um carinho demais por eles, eu sei quem conhece eles sabe que o Senhor nos agraciou com esse casal aí maravilhoso e com toda a sua família dentro da nossa igreja, né? Nós só temos que louvar a Deus por isso que eu queria terminar também com essa, se a Rosângela me permitir também, né? Que também como professor, mas eu já estou com o microfone, eu tô... Ele quer ir jantar aí, Leila. Ah, também, pode ser, né? Já para preparar a comidinha, né? Legal. E aí eu queria fazer essa oração, então, pedir pudesse terminar no finalzinho, né? Então, feche seus olhos, vamos orar, e na sequência que eu terminar, o Décio termina a oração e a gente dá por encerrado, tá? Então, feche seus olhos. Grande Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Sabe essa graça, Deus, que o Senhor falou através do apóstolo Paulo àquele povo e a nós aqui? Dessa graça na perseverança. Não deixa ninguém cansar de fazer o mal, o bem, Senhor, por favor. Ajude que todos aqui possam fazer o bem, Deus. Não nos cansando e não chegando naquele ponto onde estava o apóstolo Pedro lidando, que as pessoas já tinham falado, mas todo mundo está falando da volta de Jesus há muito tempo. Isso eu já ouvi, isso eu já ouvi. Deus, que sejamos como os tessalônicos aqui, Pai, aguardando o retorno tão iminente, mas não errando na ociosidade, mas sendo frutíferos, Pai, aguardando o teu retorno de forma frutífera. Me ajuda, Deus, tenham sido tão infrutífero esses tempos, Senhor, me ajuda a ser mais frutífero, e a cada irmão aqui também que está passando por essa dificuldade, que já labutou pela fé, já teve momentos melhores no reino de Deus, produzindo frutos, dê novo ânimo, Pai, dê uma nova injeção de graça e perseverança, para que possamos sempre estarmos firmes e não nos cansando de fazer esse bem, na qual o Senhor falou, porque a palavra do Senhor vai prosperar. Nós damos graças e ela receberá a glória que é merecida e a honra que é merecida, porque o Senhor prosperou naquele meio e prospera no nosso meio também. Tantas lutas estão vindo de tantas formas, Pai, mas nos ajuda a pregar corajosamente o Teu Evangelho. Não nos deixe envergonhar no Evangelho, mas olhemos para ele como também está em Romanos, Pai, que ela é o poder de Deus para a salvação do que crê. Deus, que a gente saiba que nessa palavra tem poder, mesmo que ela seja polêmica hoje em dia, mesmo que ela seja que nos exclua de algumas situações, mas que a gente tenha ousadia. Eu te agradeço, Pai, e coloco ali isso em tua oração. Deus, eu te louvo, Senhor, pela
oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, pela abertura, pela liberdade, Senhor, que temos para estudar a Tua palavra. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelos Teus servos que estão sendo usados pelo Teu Espírito, Senhor, para ministrar, para nos ensinar, para nos destacar, Senhor, a Tua vontade através dessas palavras, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo tempo. Obrigado pela Tua palavra em nossas mãos. Fortalece nossos corações, abre a nossa mente, Senhor, e dispõe os nossos corações para que nós possamos efetivamente, Senhor, transformar a Tua palavra viva em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos crescer segundo o Teu querer, no conhecimento da Tua vontade, e que esse conhecimento seja transformador na nossa vida. Louvamos-te e te adoramos em nome de Jesus, Senhor.